Olá, turma! A gente vai falar sobre Física 1, sistemas conservativos. A primeira coisa que a gente vai falar sobre esse sistema seria energia mecânica. Energia mecânica é simbolizado por AM. Vocês viram todos os tipos de energia que a gente trabalha na aula passada. Então, aqui uma definição bem rápida. É uma grandeza física escalar, ou seja, pode ser definida e entendida com um número e apenas uma unidade, sem direção e sem sentido, e que equivale à soma das energias cinética e potencial de um sistema físico. Então, definindo a fórmula que você tem de energia mecânica, seria essa. M, energia mecânica, é igual a EC mais EP. Ou seja, energia mecânica é a soma de energia cinética mais as energias potenciais. Por que energias potenciais? Porque energia potencial ela é dividida em dois tipos. Energia potencial gravitacional e energia potencial elástica que nós vimos na aula passada. Então, na verdade, a energia mecânica é a soma de energia cinética mais energia potencial gravitacional mais energia potencial elástica. Concluindo, a sua unidade é medida em joules, J maiúsculo ou joules, tudo com letras minúsculas, tá? Então, aqui embaixo você tem a conservação da energia mecânica. A gente viu na aula passada que a conservação de energia era que energia não se cria e não se perde, apenas se transforma de cinética para potencial e vice-versa. Já a conservação de energia mecânica não tem esse formato. Ela diz que, de acordo com o princípio da conservação de energia mecânica, a energia total de um sistema isolado é sempre constante. Ou seja, a energia mecânica do início tem que ser sempre igual à energia mecânica do final. Aqui, como você sabe que energia mecânica é a soma de três energias, ou seja, a energia mecânica do início seria a soma de energia cinética do início, mais energia potencial gravitacional do início, mais energia potencial elástica do início. E tem que ser igual à energia mecânica do final, que seria a soma de energia cinética do final, mais energia potencial gravitacional do final, mais energia potencial elástica do final. Nesses 6 termos que você tem aqui, você vai cortando o que não existir. Você sabe que energia cinética depende de velocidade, sabe que energia potencial gravitacional depende de altura e sabe que energia potencial elástica depende de deformação da mola e da constante elástica. Então, se não tiver algum desses valores, você vai poder riscar alguns valores do início e alguns valores do final, e ela vai se reduzir bastante. E uma coisa muito importante que você tem que lembrar é que, na presença de forças dissipativas, o que seriam forças dissipativas? Forças que atrapalham o movimento, como atrito, tá? A energia mecânica não se mantém constante, ela diminui e nunca vai aumentar, tá? Aplicações que você tem, eu coloquei alguns exemplos para vocês. Esse daqui é a primeira aplicação. A situação descrita pela minha figura, pelo meu desenho, seria essa, que eu tenho uma esfera de massa m qualquer e ela se encontra inicialmente em repouso. Isso significa que a velocidade inicial dela é 0 metros por segundo. Então, se eu largo essa esfera, a tendência dela é cair na direção do solo. A pergunta feita foi: qual é a velocidade final? Ou seja, qual é a velocidade com que a esfera atinge o solo? Inicialmente, gente, quando a esfera estava aqui em cima, parada, a única coisa que ela tinha era o quê? Altura. Então, no início, ela só tinha altura. E quando ela vir a cair, quando ela chegar aqui nesse ponto no solo, a única coisa que ela vai ter vai ser velocidade. Então, a gente pode concluir que energia mecânica do início tem que ser igual à energia mecânica do final, porque não tem resistência do ar, não tem atrito, não tem nenhuma força dissipativa aqui. No início, gente, ela tem movimento? Não. Ela tem deformação de mola? Não. A única coisa que ela tem é altura. Então, das 3 energias que você pode ter, ela só tem EPG no início. E no final, quando ela chega aqui embaixo, a única coisa que ela tem é velocidade. Ela não tem mais altura, porque ela já chegou no solo, e ela não teve deformação. Em nenhum momento é dito que a esfera foi deformada. Então, no final, na situação final, só existe velocidade. Ou seja, a única energia que vem de velocidade é a energia cinética no final. Então, a EPG do início vai ser mgh, manguinhos, que a gente viu aula passada, e a EC do final vai ser m vezes V2 sobre 2. Só que o que você tem de igual nos dois lados? A massa. Então, a massa nunca vai ser importante. Pode ser uma massa de 3 quilos ou 1 tonelada. A velocidade com que ela vai atingir o solo vai ser a mesma, se for a mesma altura.
Então, eu posso cortar a massa dos dois lados e ele quer a velocidade. Então, isolando V, passando esse 2 para lá, multiplicando, e esse 2 aqui para lá como raiz quadrada, eu sei que a velocidade final de um corpo, de qualquer corpo, vai ser a raiz quadrada de 2 vezes G vezes H. Então, se você quiser aplicar essa fórmula nos exercícios passados na aula de hoje, você pode aplicar. A minha segunda aplicação sobre energia mecânica é essa daqui. Essa situação descreve o seguinte: você tem uma esfera novamente de massa m, que ela é lançada verticalmente para cima com uma velocidade determinada v0. Então, ela sai do solo com uma velocidade. Se ela está no solo, inicialmente ela não tem altura e nem é deformada. A única coisa que ela tem no início é a velocidade, ou seja, no início ela só tem energia cinética. À medida que ela vai subindo, a velocidade ela vai diminuindo até que ela chega num ponto em que ela para. Quando a esfera para, ela chega na altura máxima atingida por ela. A esfera parou. Eu quero saber que altura máxima é essa atingida por essa esfera. Então, aqui eu sei que o movimento ele se conserva, ou seja, a energia mecânica se conserva. Não tem resistência do ar, muito menos atrito. Então, a energia mecânica do início tem que ser igual à energia mecânica do final. No início só tem velocidade, quando ela está aqui embaixo. Então, ela só tem energia cinética no início. No final, quando ela chega aqui em cima e para, a única coisa que ela tem é altura. Então, só existe altura, ou seja, só vai ter EPG do final. Substituindo a fórmula do EC, é m vezes v ao quadrado sobre 2, é igual a EPG, m vezes g vezes h. Novamente, a incógnita que você tem dos dois lados é a massa. Então, novamente, independe da massa. Qualquer corpo que eu colocar aqui tendo a mesma velocidade, ele sempre vai ser h igual a v ao quadrado dividido por 2 vezes g. Tá? Assim, se você quiser aplicar essa fórmula nos exercícios de hoje direto, sem precisar passar por isso, você pode. Terceiro exemplo que você tem hoje, tá? De aplicação. Depois vai vir os exemplos resolvidos com contas mesmo. A situação descrita é: tem um bloco de massa m qualquer que está se deslocando com velocidade numa superfície lisa. Então, a única coisa que ela tem, já que o bloco está no solo, é velocidade. Ela não tem altura e o corpo não é deformado, não foi mencionado isso. Então, se ele só tem velocidade, a única coisa que ele tem no início é energia cinética. Então, vamos lá. À medida que o bloco ele vai se movimentando ao longo da pista, no caminho do bloco você tem uma mola. E essa mola está presa a uma parede fixa, ou seja, a única coisa que a mola vai poder fazer é ser comprimida pelo bloco. Então, esse K é a constante elástica da mola e esse L0 é o tamanho inicial da mola. Lembrando que o bloco para, ele vai parar quando comprimir a mola. Então, o bloco vem, bate na mola, comprime a mola e o bloco para. Então, no início, o bloco só tem velocidade e no final, quando ele para, só vai ter deformação dessa mola. Ou seja, no final só tem energia potencial elástica. A pergunta da questão foi: qual é a deformação dessa mola? Qual a deformação da mola? Novamente, você sabe que tem que estar no sistema internacional, em metros, tá? Então, no início, o bloco só tem velocidade, ou seja, ele só tem energia cinética. E no final só existe deformação da mola. Então, ele só tem energia potencial elástica final. Então, aqui eu sei que no início ele só tem m vezes v2 sobre 2 e no final ele só tem k vezes x ao quadrado sobre 2. O que eu posso cortar novamente que tem de igual? O 2, que é fixo das duas fórmulas. E isolando o x, porque eu estou pedindo a deformação da mola, o ao quadrado passa para lá como raiz, o k que está multiplicando passa para lá dividindo, ou seja, a deformação da mola pode ser calculada como raiz quadrada de massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pela constante elástica da mola. Se você quiser aplicar essa fórmula direto, tá? Sem passar por essa igualdade nos exercícios de hoje, você também pode. E aqui eu tenho alguns exercícios resolvidos para vocês. Acho que ao todo são 4. O primeiro exercício resolvido de hoje, que você vai aplicar as fórmulas mencionadas acima. Um caminhão de 1.500 quilos desloca-se com velocidade de 36 km por hora sobre um viaduto de 10 metros de altura. Determine o módulo da energia mecânica do caminhão. Energia mecânica, você sabe que é simbolizada pela letra EM, tá? E por definição, a energia mecânica é a soma das 3 energias. A energia cinética, a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica.
A primeira coisa que eu fiz nessa resolução